Destaque é um ônibus, gente. Um ônibus pegou fogo no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é de que o incêndio tenha sido causado por uma falha mecânica. Será? Não sei dizer, mas o Luiz Otávio foi lá para conferir e traz pra gente os detalhes. Roda. Eu só tem uma mangueirinha aqui, você acredita? E o fogo parece estar passando para a loja. Olha lá. Chegando lá na fiação, lá, olha. O ônibus pegou fogo em frente ao restaurante de Priscila. Por volta das 9 da noite, vizinhos começaram a ligar para ela para avisar. Quando a empresária chegou ao local, o que encontrou foi uma cena assustadora. O ônibus já todo só no ferro, aquela confusão aqui. Alexandre mora ao lado do restaurante. Quando o fogo começou, ele subiu no telhado da casa para jogar água e tentar evitar que o fogo se espalhasse. Eu fiquei assustado, porque é muito fogo. E pegou na rede elétrica, né? Então muita explosão. Então eu peguei e comecei a tentar ajudar, né? Jogar no meu portão também, nos fios, porque eu fiquei com medo do fogo pegar na lojinha. Aí fiquei tentando combater lá, fiquei preso lá dentro lá. Já o Jefferson mora em frente ao local do incêndio. Quando ele abriu a janela, se assustou com a altura das chamas. Quando eu abri a janela do apartamento, já estava aquele fogaréu. Mas imenso mesmo, muito alto. Cada explosão, eu não sei se era o pneu, o que era, mas cada explosão muito forte. Com o calor do fogo, toda a fiação do quarteirão da rua Padre Eustáquio ficou destruída. Alguns semáforos chegaram a ficar desligados na noite de ontem. De acordo com a polícia militar, um condutor que seguia pela rua Monte Santo tentou atravessar o cruzamento com a rua Três Pontas. Ele não viu que o semáforo estava desligado e chegou a colidir com outros 3 veículos. Ainda pela manhã era possível ver os destroços. De acordo com os moradores, a previsão é que a energia seja restabelecida até o fim do dia. Eu quero mandar já abraço para quem está sintonizado com a gente. A Helenice, lá de Juiz de Fora. Obrigada, Helenice, por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Também para o Antônio, lá de Diamantina. Diamantina ligada aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Participe. Mande a notícia aí da região de Diamantina para a gente, que Minas Gerais toda vai saber como é que está essa região aí turística maravilhosa que eu amo. Também ligados aqui com a gente, o Wellington de Contagem, lá do Conjunto Água Branca. Alô, Conjunto Água Branca, muito obrigada por sintonizarem com a gente. O Mauro Thiago, um abraço para Lagoa Santa, adoro esse lugar aí, viu, Thiago? Viu, Mauro? Também o Edson Vander, boa tarde, está falando com a gente direto de Barbacena, ligado com a gente. O Vilmar Barra, lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora está brilhando aqui nesse programa, hein? Ô, gente, que essa sexta-feira seja incrível para nós. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse acidente que vocês viram aí. Vocês viram a repercussão dele com o nosso repórter Luiz Otávio. A gente pediu que ele fosse para lá logo cedo para mostrar o que aconteceu depois. Mas agora você vê imagens do ônibus queimado. Essas imagens foram feitas por uma telespectadora que nos segue e que mandou para a gente na hora, em cima do fato. Era por volta de 9 horas da noite quando ela me mandou essas imagens. Você vê que o fogo ali ainda está pouquinho, foi logo depois que o ônibus parou que ela me mandou essas imagens. E eu tenho o depoimento dela. Diretor, roda para mim o que essa moça disse. Não tem agora não? É daqui a pouquinho? É daqui a pouquinho, as imagens estão sendo colocadas no ponto. Elas são exclusivas, que elas vieram para mim diretamente no meu Instagram, como você também pode participar. Então, olha só, você está vendo as imagens, o ônibus pegou fogo muito rapidamente. É um ônibus que ia para o bairro Nacional, na região da Pampulha, aquele horário em que você volta para casa cansado. Você quer sentar e às vezes dar aquela cochilada, relaxar. Quando, de repente, o motorista vira para você e fala assim, opa, tá pegando fogo. E ele desce do ônibus e deixa você lá. É preciso que os passageiros peçam para ele voltar e abrir a porta. Opa, motor, eu não entendi essa história não. Você vai ouvir daqui a pouco o depoimento dessa passageira que estava lá e ficou apavorada. Ela ficou apavorada. Opa, peraí, como é que é? Diretor, acabou de chegar. Bota pra mim no ponto a fala dessa passageira indignada. Roda. Eu tinha acabado de pegar ele na rodoviária por volta das 8h20 da noite e assim que a gente entrou, eu já senti um cheiro estranho
Na hora que ele saiu do centro, que ele entrou no Carlos Prates, aí ele já começou. Foi a conta do motorista só parar o ônibus, ele ainda abriu a porta da frente, deixou nós na porta de trás, aí o pessoal fez ele ir lá e abrir e destravar as portas para a gente poder descer. Foi a conta de descer, o ônibus pegou fogo. Tá bom? Aí você me desculpa aí, porque eu ainda tô um pouco nervosa, tô tremendo ainda, mas deu para mim fazer esses vídeos aí. Ô, Renata, eu não só te desculpo por ter mandado para mim esse material às 9h30 da noite, como eu te agradeço, porque a gente gosta de fazer o programa assim, junto com vocês. É uma denúncia gravíssima. A Renata, que eu agradeço a exclusividade desse depoimento enviado para nós, que confiou em que a gente colocaria no ar a fala dela, a Renata trouxe um depoimento, uma denúncia gravíssima. Eu quero saber o que aconteceu com esse motor. Eu sei que ele, claro, ficou apavorado com as chamas começando ali em cima do motor, mas ele tinha uma galera. Ele tinha gente que estava cansada, que poderia estar dormindo dentro desse coletivo e que poderia até ter se queimado porque as chamas se alastraram rapidamente, né? Poderiam ter perdido a vida. Imagina você que tem um problema respiratório, tá lá dentro, tá dormindo, todo mundo desce correndo e você fica. Gente, poderia ter sido uma tragédia. E vou dizer mais, se você prestou atenção, a Renata disse assim, ele abriu a porta da frente, desceu e avisou que o ônibus estava pegando fogo. Nós ficamos na parte de trás com as portas fechadas e precisamos gritar para que ele voltasse. Opa, era para pular a roleta, motor? Eu não entendi. Eu sei que defeitos acontecem. A suspeita é de uma pane mecânica, mas você é o comandante do barco. Você tinha que ser o último a sair. Primeiro você salva quem está no barco, porque você que conduzia ele. O mínimo que você poderia fazer é isso. Ainda bem que você voltou, evitou uma tragédia e abriu as portas. Mas isso tem que ser investigado. Alguma coisa está acontecendo nessa empresa. Foi o segundo acidente na mesma semana. A Renata também mandou para mim outras imagens que eu vou pedir o meu diretor para colocar. Ô, diretor, tem imagem de um outro coletivo dessa linha, que vai para o bairro Nacional, e que mostram um ônibus com óleo vazando, diretor. Põe na tela para mim, esse ônibus aí, nessa mesma semana, ele estava vazando óleo. Preste atenção ali naquele detalhe. Ele vazava óleo, teve que parar e os passageiros desceram. O que é que está acontecendo com essa linha? Nós pedimos informações à empresa e estamos aguardando. Porque o mínimo que tem que ser feito, uma manutenção dessas carroças aí que estão rodando, né? Volta para mim. Eu quero a sua participação. A única informação que eu recebi da empresa foi que eles vão fiscalizar. A gente age preventivamente. Agora, acidentes acontecem, mas 2 na mesma semana? Tinha óleo vazando ali, Imagina uma fagulha, alguém que joga um cigarrinho. Óleo diesel é uma das coisas mais combustíveis que existe. Então, empresa, linha 2290, linha do bairro Nacional, região da Pampulha. Olha, eu não quero o meu povo passando esse risco, não. O meu povo está trabalhando, está voltando para casa e está correndo risco de vida dentro dos ônibus que deveriam estar funcionando perfeitamente. Então, eu vou pedir a você, empresário, dono dessa linha, fiscalize, mas reforce a manutenção e converse com o motor. Eu não sei o que aconteceu com o motor, não. O motorista, é o motorista que eu estou falando. Conversa com ele, porque eu acho que ele teve um ataque de pânico e abandonou o barco, né? Então, olha só, muito obrigada, Renata, pela denúncia dela. Muito obrigada a você que está participando e por isso tá na tela aqui, ó. Enche a tela para mim, eu vou pro lado de cá. Enche a tela para mim. Eu quero aqui o nosso alerta zap para você. 991535540. Jornal de Minas. É porque essa aqui é a emissora do Mineiro. Você participa, você traz a sua informação e a gente te dá voz. Aqui você tem vez e voz. Conte com a gente. E essa empresa, vamos fiscalizar esse coletivo, vamos dar qualidade de vida e de transporte para as pessoas. Poderia ter sido uma tragédia. Isso dizendo também que os moradores, como o Luiz Otávio muito bem trouxe para nós, a fala dos moradores, também correram risco.
Vocês viram aí as imagens do fogo quase avançando para as residências? Ô diretor, mostra para mim o fogo quase avançando sobre as residências. Tá na matéria do Luiz Otávio, que com muita sensibilidade ouviu os moradores. Os moradores que relataram que acordaram no meio da noite ou que chegavam lá no meio da noite e que passaram por esse sufoco. Comerciantes no dia seguinte que chegaram, não tinham energia para trabalhar. Chegaram, viram a rua toda coberta de fuligem e que mandaram pra gente as imagens que mostram sendo jogado água em cima dos telhados. Eu quero as imagens do Luiz Otávio aqui pra mim, diretor. Assim que você conseguir, coloca pra mim as imagens do VT, onde a gente mostra que esses comerciantes chegaram e contaram o sufoco que passaram. O sufoco que passaram. Você tem as imagens, diretor? Coloca as imagens aqui para mim e a gente daqui a pouquinho traz um outro assunto muito sério. Mas com as imagens do Luiz Otávio, eu vou agradecer também a esses comerciantes que participaram, eles estão aí, os comerciantes que chegaram, denunciaram, relataram o drama que viveram. E eu quero saber se a CEMIG já resolveu o problema por lá, né? Porque não tinha luz hoje de manhã, não tinha energia para trabalhar. E aí, como é que faz? Como é que você conserva comida? Como é que você recebe uma mensagem pelo seu telefone que a fiação estava toda queimada? Eu quero saber. Obrigada, gente, por todas as informações, por essas imagens tristes de uma sexta-feira, onde a gente agora está com um clima até ameno, mas o tempo fechou. O tempo fechou e, ó, esquentou por lá. A chapa esquentou.